Ah, Muito se fala sobre graça no Antigo Testamento. Alguns defendem que a graça ela nasce com Cristo na, na plenitude do nascimento de Cristo. Cristo vem e aí nasce com ele a graça. Mas eu gosto de acreditar que a graça ela é um atributo da lei. Então, Paulo, abrindo esse assunto para nós, ele fala sobre acerca do aio, né, do tutor. Então ele usa a simbologia do tutor ou do professor, dizendo que a lei ela era e serviu de aio, né? Ela é o tutor, ela é aquilo que instrui, e a lei é o que nos dá a percepção de transgressão. Então, a lei e a graça já existiam no Antigo Testamento. A graça de Deus ela sempre apareceu. O grande problema é que a gente está querendo tirar o juízo que Deus tem como um ser supremo. Então, como um ser supremo, dotado de toda a plenitude de poder, ele pode decidir. Então, nós queremos talvez anular esse atributo, dizendo que a graça anula a lei, quando na verdade Jesus diz: eu vim cumprir toda a lei. Ou seja, cumprir toda a lei não nos tira o direito de conhecer a lei, porque a lei é que nos diz que nós transgredimos. A graça vem para nos dar a percepção da lei, ou seja, a lei ela serve para meninos. Então, para quem está começando a conhecer a Cristo, conhece um Cristo mediante a percepção da lei. E quando esse cresce, ele agora tem a graça como percepção. Ou seja, ele vive a graça, entendendo a lei. Porque ninguém que vive, que não entende a lei, pode entender a graça. Então, o meu discurso sobre lei e graça começa aqui. Mas eu queria mostrar essa percepção ao ponto da vista de que Caim foi o cara que mostrou para nós a percepção da graça na lei. Acredito para mim que o maior exemplo de que a lei e a graça caminham juntas é Caim. Vamos lá. Paulo diz: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Caim também foi marcado. E Caim, tanto Caim quanto Paulo nos mostram dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que ela é marcada por Deus, pela justiça dele. Por isso nós temos a percepção de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Porque há pessoas que foram marcadas pela justiça de Deus. Deus se apresentou com graça sobre Caim, não o matando, era o dever. Mas Deus deu graça a Caim dizendo: você vai viver sobre aquilo que você plantou. Ou seja, a percepção de Caim deu a ele graça aos olhos de Deus. O amor de Deus pela sua criação sempre vai vir puxado pelo amor ágape, mas também vai vir puxado pela graça. Ou seja, mostrando a nós que nós não merecemos. E essa foi o que Deus mostrou a Caim por intermédio da lei, mostrando a ele que ele não era capaz, ele não merecia receber aquele amor, mas Deus assim o deu, porque ele é Deus. Dentro dessa percepção, nós vamos ver que alguns são marcados com a justiça, mas todos nós somos marcados por Deus de alguma forma. Se você ainda não foi marcado por Deus, entenda que você vai ser marcado, talvez pela justiça ou pela graça, mas todas elas são graça. Ou seja, não pode se haver marcas se não houver graça, porque a graça nos traz consciência da lei e a lei nos dá a percepção da graça. Como outro exemplo, vou usar também alguém que foi marcado pela graça e o nome dele foi, se não talvez, Jacó.
no val de Jaboque. Ao passar o val, ele é marcado. E quando ele é marcado, ele sai de lá diferente. Então a grande percepção é de que Caim foi marcado, mas não transformado. Jacó foi marcado e transformado. Paulo foi marcado e transformado. Que as marcas de você, em você, sejam talvez de justiça, mas possam lhe trazer graça. Então, quais são as suas marcas? Graça e paz.